bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente está no quarto dia da 19ª jornada do EBEP Rio. Sonhar futuros por nos deixar respirar, por nos deixar existir. Então, eu queria agradecer a vocês todos que estão nos assistindo, né, num sábado de manhã, e dar início ao dia de hoje com a mesa Por Nos Deixar Transbordar, por nos deixar existir. A mesa conta com Eduardo Leal Cunha, ele é membro do EBEP de Aracaju, né, e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. A gente está na mesa também com a Mariana Pombo, que é membro do EBEP Rio e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E Viviane Vergueiro, que é doutoranda em estudos sobre gênero, mulheres e feminismos na Universidade Federal da Bahia, economista e ativista transfeminista. Antes de iniciar a mesa, eu queria dizer para todos, né, que o chat ele vai estar aberto durante toda a apresentação da mesa, mas a gente está pedindo que só sejam feitas perguntas nesse início, tá? Para que os comentários, os cumprimentos, eles fiquem para os minutos finais, para facilitar aqui a passagem das perguntas para mim, no final. Tá? Então, vamos dar início à mesa. Eu passo a palavra agora para o Eduardo Cunha. Bom dia a todos, todas, todes. Eu queria apresentar o meu argumento, né? Ele é uma hipótese de trabalho, né? Muito simples, é que os discursos contemporâneos acerca de gênero, sobretudo aqueles que partem das dissidências em relação à norma binária de gênero, esses discursos eles trazem consigo, de forma implícita ou muitas vezes explícita, um projeto utópico. É essa a hipótese de trabalho que eu vou apresentar a vocês, certo? Eu acho que tem uma primeira pergunta, que é como é possível ou por que falar de utopia hoje? Enfim, isso vai um pouco aparecer também na minha fala. Mas a primeira coisa, eu acho importante para isso é recusar, né, aquilo que o Abaniano chama de uma certa falácia, né, que é reduzir a utopia ao impossível. Se a gente pensar, por exemplo, num socialista utópico como Charles Fourier, que é uma pessoa que eu adoro, um autor que eu adoro, né, você tem no Fourier um projeto político, né? A utopia é efetivamente um projeto a ser realizado, certo? Então, essa desqualificação da utopia como impossível, me parece que é a primeira coisa a ser eliminada, certo? Dito isso, né, esse projeto utópico ele pode aparecer, e eu creio que hoje ele é fundamentalmente necessário para nos fornecer um horizonte ético-político para a ação, para uma ação que é urgente, certo? Mas um horizonte ético-político também no sentido de que seja um horizonte, né? De que seja algo que se desloque. Nesse sentido, essa dimensão ideal, né? Essa dimensão de sonho, se a gente quiser, de desejo a ser realizado, é fundamental na caracterização do projeto utópico, porque é exatamente isso que permite que esse projeto seja um horizonte ético-político e não se apoie ou não se ancore em fundamentos normativos. Ou seja, a ideia de uma utopia necessária no contemporâneo, é também a ideia de que podemos pensar uma forma, né, de orientar a nossa presença e a nossa ação no mundo, né, sem ser com base em fundamentos normativos. Certo? Enfim, então essa é uma primeira observação, né, que já vai na linha de uma justificativa de por que falar de utopia hoje. Eu acredito que há uma segunda razão, que eu resumiria na seguinte formulação: é preciso reconhecer que vivemos hoje uma realidade distópica. Vou contar uma história para vocês, meio que uma anedota, vinda de um sujeito, vocês qualificam ele como quiserem, se vocês quiserem situar no mar nosográfico que normalmente nós navegamos, ele me disse o seguinte: encontrei com Deus, tive uma conversa com Deus, fui cobrar ele o Apocalipse. Eu quero o Apocalipse, porque ele prometeu que nós teríamos o Apocalipse, né? E ele separaria os bons e castigaria os infiéis, os maus, aqueles que fazem dano.
E Deus me respondeu: você é um tolo, você não percebeu? O apocalipse já aconteceu, eu já tirei os bons daí e você está vivendo no inferno. Ao que o sujeito diz a Deus: eu peço, pelo amor de Deus, faça uma repescagem, certo? Enfim, eu acho que é preciso reconhecer isso, né? Vivemos uma realidade distópica a partir do esgotamento da racionalidade neoliberal, né, que nos leva à obrigação, à urgência, né, aquela urgência benjaminiana que já deveria ter começado, né, a urgência, né, de pensar não apenas novas formas de troca, de produção e circulação dos bens materiais e simbólicos, mas pensar novas formas de existência. Talvez porque hoje, né, seja impossível pensar em novas formas de ordenamento da vida social, seja impossível pensar em novos modos de viver junto, em novos modos de nos relacionarmos com o planeta, com os bens, e novas formas de produção e de circulação de bens, se não pensarmos, se não produzirmos novas formas de existência, né? Para usar um termo que nos é muito caro, novas formas de subjetivação. Certo? Então, reconhecimento dessa realidade distópica a partir do reconhecimento do esgotamento da lógica neoliberal, reconhecimento de que os seres vivos estão em risco, né? Não apenas os humanos, porque no tipo de utopia, né, que eu quero apresentar a vocês, o humano deve estar em risco, pelo menos isso que nós percebemos hoje como humano. Não é à toa que o último livro de Preciado se chama Eu Sou um Monstro que Lhes Fala. Reconhecer esse vínculo entre formas de existência e modos de produção e distribuição de riqueza e forma de viver junto, certo? Enfim, reconhecer que vivemos uma realidade distópica e que, diante desta realidade, é preciso sonhar. E aí, para fazer uma brincadeira, um link com o título do nosso colóquio, da nossa jornada, né? Porque, como nos diria Raul Seixas, né, eu sou baiano, então vai um autor baiano, né, sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade. Enfim, então é isso. Minha hipótese de trabalho é que os discursos contemporâneos em torno do gênero, né, eles trazem consigo um projeto utópico, e a partir daí eu organizei a minha fala, eu vou tentar me manter no tempo. Então, o que vocês vão ter são basicamente provocações, né? Se a gente tiver, eu fiquei pensando agora de manhã que se a gente tivesse numa guerra, eu poderia dizer que eu vou espalhar uma série de minas terrestres, né? E que eu espero que algumas delas explodam, né? E que surjam, que voltem, e esse efeito de explosão se apareça nas perguntas. Mas, enfim. Então, eu vou fazer rapidamente um resumo do que eu pretendo, dos pontos que eu pretendo passar, assim, até se não der para chegar até o final, vocês sabem onde eu pretendia chegar, mas eu acho que eu vou chegar. Então, é o seguinte, primeiro, qual o sentido de utopia? Essa é a primeira colocação, né? O primeiro movimento. Né? O segundo movimento é porque pensar em uma utopia queer, uma utopia trans, né? Uma utopia dissidente, né? Uma utopia menorizada, como diria o Tamir Ayush, uma utopia marginal e, sobretudo, uma utopia periférica. Né? O terceiro ponto seria quais os elementos centrais desses projetos utópicos. Né? Ele é plural, ele não é, né? Ele pretende, como demônio, né, ser chamado legião, né? Se dá de forma múltipla, diversa, não é ordenado, não está sob o imperativo de um único valor. Né? Então, quais seriam os elementos que eu penso poder recolher, né, desses diversos projetos utópicos? E, por fim, né, o que eu vou provavelmente deixar como uma pergunta, qual o lugar para a psicanálise, né, nesse trabalho de construção, né, de um outro mundo, de um outro lugar, de um outro tempo, talvez. Certo? Então, no primeiro ponto, né, em relação ao sentido que eu uso o termo utopia, eu vou me apoiar numa definição que vem da Maria Graça Souza, onde ela diz muito simplesmente: o ponto de partida de toda e qualquer utopia é uma recusa da realidade. E é a partir daí que se projeta um ideal. Um ideal que é de sociedade, de modos de viver junto, mas é também um ideal de homem. Né? Não sei se vocês sabem, a utopia do Fourier
as novas formas de viver juntos produziriam um novo homem de tal forma, né, que quando a sociedade fosse perfeita ou harmônica, ele não usa o termo perfeito, mas em harmonia, né, nós teríamos 3 metros de altura. Quer dizer, essa modificação da forma de existência ela pode ser pensada, inclusive, como uma modificação física. O que não é banal, né, se a gente pensar que um dos termos, né, um dos significantes eleitos pelo Preciado para tratar do seu projeto, né, é a ideia de mutação, né, é o termo mutação, certo? Mas essas utopias, se todas começam com uma recusa radical da realidade, talvez elas possam ser divididas, isso, enfim, é um atrevimento da minha parte, né, em 2 movimentos, né? Utopias de ruptura, como aquela do Fourier, onde há, como diz o Condor, uma recusa radical do que está aí, uma recusa radical da realidade, né? E que supõe, né, a transformação, uma transformação também bastante radical, né? E outras formas de utopia, né, se a gente pensar nas utopias clássicas, né, que são vinculadas ao projeto moderno, que afirmam a racionalidade moderna, se a gente pensar na Casa do Salomão, por exemplo, né, que é uma forma de utopia pensada na conquista do conhecimento, na conquista do mundo, essa conquista que a gente sabe que foi instrumental, que resultou na destruição do mundo. Então, você tem utopias que são de realização, né? Então, por um lado, nós teríamos utopias de ruptura, de quebra, né, que passam por uma certa destruição, de uma certa subversão, para dizer o mínimo, e utopias de realização, né? Acho que há, claramente, hoje, projetos utópicos, né, baseados na conquista da tecnologia, da imortalidade, né? Mas, né, talvez a gente precise pensar... É nesse campo das utopias de ruptura que eu situaria essas utopias dissidentes, eu vou chamar assim, tá? Por que pensar, então, nessas utopias dissidentes? Primeiro, há um debate, né? Isso não é uma ideia nova, há um debate hoje, né, sobre as utopias queer, né? A gente tem 3 autores de referência, basicamente, né, que estão discutindo exatamente nesses termos: o Munhoz, que já é falecido, o Jack Halberstam e o Lee Edelman. Certo? Pelo menos esses 3 autores são uma espécie de leitura obrigatória, né, para pensar esses projetos utópicos. Do outro lado, a gente tem, obviamente, no pensamento de Preciado, me parece, um projeto utópico, né? O projeto sexo político, né? O projeto de uma nova epistemologia, o projeto de uma mutação, né? O projeto de um novo regime estético, né? Configuram, ao meu ver, esse horizonte ético-político, né, que eu aqui estou tratando pelo termo clássico, utopia. Então, a gente tem, de certa forma, explicitamente se produzindo aí um material, né, que poderia configurar esse projeto utópico. Mas, por outro lado, né, a gente pode pensar numa frase pequenininha da Butler, né, num dos textos que ela escreve sobre a pandemia, onde ela vai dizer: temos muito que aprender, né, com pessoas e grupos que vivem em situação de precariedade. São eles que podem nos dar, né, caminhos para sair dessa realidade distópica, né? É preciso, então, aprender, temos algo a aprender, né, com perdedores e fracassados, né? Não por acaso o livro do Halberstam, a utopia do Halberstam, se chama A Arte Queer do Fracasso. Certo? Além disso, a gente tem aí, e por isso eu falei no pensamento marginal, a emergência de pensamentos periféricos, né? De utopias periféricas. Se a gente pensar, por exemplo, no Manifesto Traveco Terrorista, da Tertuliana Lustosa, né? Se a gente pensar no livrinho de contos de ficção, e não é banal que seja ficção, da Atena Beauvoir, né? A gente tem ali elementos, né, que vão compor, né, esse sonho utópico. Enfim, quais seriam os elementos? Eu vou correr um pouco, né? Enfim, quais seriam os elementos centrais desses projetos utópicos, né? E que podem nos ajudar a pensar o próprio sentido do que seja uma utopia contemporânea. Eu diria que a gente tem 3 níveis, né? Num primeiro nível, a gente tem essa articulação entre teoria, forma de subjetivação e política, né? Eu queria só citar uma frase do Preciado onde ele diz: eu sou filho de Foucault e Butler. Ou seja, onde você tem ali uma articulação intensa, né, entre a produção de um aparelho teórico, de um novo aparelho simbólico e conceitual para dar conta de formas novas de existência. Segundo lugar, a deshierarquização dos saberes, né?
É preciso se contrapor ao saber do especialista. É preciso pluralizar os saberes. Em terceiro ponto, a distopia como ponto de partida. Num segundo nível, eu diria que o elemento central, e por isso uma utopia da recusa, um elemento central desses projetos utópicos é a produção de novos modos de relação com a realidade. É preciso, mas o que significa novos modos de produzir a realidade? Novos modos de perceber a realidade. É por isso a insistência do Preciado em um novo regime estético, em um novo regime perceptivo. Certo? Também produção de novas formas de relação com o tempo e novos modos de produção de memória. Ou seja, qualquer ideia de ajuste à realidade, né, é subvertida pela ideia de não, vamos inventar uma outra realidade. Uma invenção que vem da baixa teoria, como diz o Halberstam, que vem dos saberes periféricos, localizados. Né? Esse é o primeiro ponto. É preciso recusar a realidade e produzir outra. No segundo ponto, é preciso subverter as fronteiras do humano. É preciso propor uma espécie de utopia sem humanismo, uma utopia sem ideal de homem, até porque o ideal de homem já traz a marca patriarcal e masculina, né, do nosso humanismo. Certo? É preciso, isso implica, inclusive, subverter inteiramente e superar a lógica identitária. Então, é preciso inventar algo para além do humano. Isso implica colocar em questão as fronteiras do que pensamos como humano, as nossas antropogêneses, né? A ideia de que, em algum momento, nos transformamos em algo diferente, né? O que alguns vão chamar de excepcionalismo humano. Né? Por fim, né? É preciso transformar a realidade, é preciso ampliar ou subverter as fronteiras do humano e, por fim, é preciso inventar novas formas de produção de laço, novas formas de produção do comum, né? Novas formas de transmissão simbólica. Esse é o eixo central do argumento do Edelman, né? Que é contra a filiação, contra a genealogia, contra o que ele chama de futurismo reprodutivo. Ou seja, é preciso pensar, como diria o Joel, em formas horizontais de transmissão simbólica. Certo? E é preciso pensar também em um coletivo não de indivíduos, mas de afetividades. Essa ideia vem da Lustosa, essa expressão coletivo de afetividades. Ou seja, né, então, se num primeiro nível, num plano, digamos, do como se constrói, ou de como se torna possível uma utopia, é preciso articular produção teórica, subjetivação e política, a nossa elaboração da realidade. É preciso deshierarquizar os saberes, é preciso tomar a distopia como ponto de partida, enquanto horizonte nós temos, né, a invenção de novas realidades, né, a subversão dos sabores, sabores foi ótimo, dos saberes, né, isso que o Preciado vai chamar de nova epistemologia, contra a epistemologia da diferença sexual, né, é óbvio que tem aí um vínculo para ele muito claro entre patriarcado, capitalismo, enfim, e todo o resto, todos os males que nos assolam, certo? E, então, transformar a nova realidade, produzir novas formas de existência e legitimar novas formas do comum. Agora, qual o lugar para a psicanálise nessa história que se pretende escrever? Eu vou fazer isso como 3 perguntas e aí eu concluo, certo? A primeira é: pode a psicanálise ser o lugar de produção de novas matrizes de inteligibilidade ou de uma nova epistemologia? De certa forma, não foi isso que fez Freud e mesmo Lacan? Pode, segunda pergunta, pode a psicanálise ser um campo de legitimação de novas formas de existência? Ou seja, pode a psicanálise ser um campo onde haja espaço para o inumano, para o monstruoso? Terceiro lugar, pode a psicanálise, terceira pergunta, pode a psicanálise sustentar novas maneiras de produzir o comum? Eu acho que a primeira resposta que passa pela cabeça de todos nós é sim, né? Tudo isso é possível. A psicanálise tem essa potência. Então eu coloco a última pergunta, né? Se acreditamos que as respostas a todas essas perguntas são positivas, porque aparentemente isso até agora parece não se dar. Por que, né, nós psicanalistas, para a maioria das pessoas que vivem em situações de precariedade, né, em situações de dissidência em relação à norma binária de gênero, por que nós psicanalistas até hoje somos percebidos mais como inimigos do que como aliados? É isso. Assim que eu termino, eu espero que a gente possa sonhar juntos em seguida. Obrigado.
Muito obrigada, Eduardo. Foi ótimo terminar assim, né, para nos fazer pensar. Agora eu vou dar a palavra para Mariana Pombo. Obrigada, Paula. Bom dia, pessoal. Como o Eduardo, né, a minha ideia aqui também é trazer mais questões e provocações do que respostas ou proposições. Né, eu acho que a minha fala ela vai dialogar bastante, né, com o que o Eduardo falou, e eu imagino que também com o que a Viviane vai trazer depois em seguida. Então, essa ideia do título da minha fala, né, de que o paradigma da diferença sexual está em crise ou em mutação, né, como o Eduardo já colocou, é do Paul Preciado, né, é uma hipótese que ele já tinha desenvolvido, na verdade, que ele já tinha defendido, né, sem desenvolver muito, em Texto Yankee, que é um livro de 2008, mas que ele retoma de modo contundente na fala que ele fez em novembro de 2019, na Escola da Causa Freudiana, em Paris, e no livro que ele publicou esse ano, Eu Sou um Monstro que Lhes Fala, que é o texto completo dessa conferência de Paris. Então, eu acho que é importante dizer que eu estou partindo aqui do entendimento da diferença sexual como um dispositivo histórico, no sentido que o Foucault imprime ao termo quando fala de dispositivo de sexualidade, ou como epistemologia histórica, ou como máquina performativa, no sentido butleriano, ou seja, de tanto performar masculinidade, feminilidade, a gente produz a ficção de que existem dois gêneros e dois sexos com atributos específicos. Né? Então, entender a diferença sexual, né, essa divisão binária e hierárquica entre os sexos, como dispositivo, epistemologia ou máquina performativa, seria o contrário de entender como estrutura, né, que tem um caráter universal e ahistórico, ou como uma condição ou ordem simbólica indispensável à subjetivação. E é justamente por pensar essa epistemologia da diferença sexual como histórica que é possível acolher a possibilidade dela estar em mutação hoje, né? A possibilidade dela ser substituída por uma outra epistemologia não binária, multifórmica, né? Que possa acolher uma multiplicidade de corpos e desejos. O argumento apreciado é de que essa mutação ela já está ocorrendo desde os anos 50, Desde então, uma série de mudanças vem mostrando que esse binarismo sexual está ultrapassado, ele não faz mais sentido. Então, mudanças nas relações entre os gêneros, nas identificações de gênero, nas experimentações corporais, nas relações amorosas, nas práticas sexuais, nas técnicas reprodutivas, nas práticas de filiação e nomeação. Eu queria explicar também o na crise do título, né? Paradigma em crise e na crise. Essa segunda palavra, crise, se refere à crise do coronavírus. Né? Com ela eu queria trazer uma segunda hipótese também do Preciado, né? Que é a hipótese de que a crise do coronavírus e as medidas biopolíticas de gestão dessa crise amplificam e aceleram essa mutação. Essa passagem de um modelo binário da diferença sexual a um paradigma mais aberto, ou, dizendo de outra maneira, de um modelo patriarco-colonial, que é um termo que ele usa, para formas não hierárquicas de reprodução da vida. Então, eu vou destacar dois elementos desse momento da pandemia que são apontados por Preciado que acelerariam essa mutação. O primeiro momento é o fato de que, com o isolamento, o home office, a nossa nova imersão nas telas e nas tecnologias, a nossa casa se tornou centro, ao mesmo tempo, de produção, de consumo e de controle biopolítico. Então, isso contribui para uma diluição das distinções patriarcais entre ambiente de trabalho e casa, ou entre esferas de produção e de reprodução, ou entre o masculino associado ao espaço público, o feminino ao espaço doméstico. E um segundo elemento é que a crise do Covid inventou o novo corpo, né, que é um corpo sem pele, porque ele é recoberto por uma pele técnica, né, as roupas, as luvas, né, todas as técnicas de proteção, né, que encobrem, né, a pele, e também um corpo sem rosto, porque é um corpo com máscaras.
né? Não só a máscara que a gente usa no rosto, mas uma série de máscaras, né, que mediam a nossa relação com o outro, né, que o Preciado vai chamar de próteses cibernéticas, né? Então, o e-mail, o Facebook, né, o próprio Zoom que a gente está usando aqui hoje. E aí a consequência é que esse novo corpo ele é menos marcado como masculino ou feminino, né? Inclusive porque a questão de se esse corpo é um corpo passível de contaminar o outro se torna mais fundamental, anterior à questão de se ele é masculino ou feminino. Bom, então, qual a crítica, né, que o Preciado vai trazer à psicanálise nesse momento, né, contemporâneo, né, que eu estou endossando aqui, né? Então, a crítica que ele traz é a de que muitos psicanalistas não reconhecem a crise, né, não reconhecem a insuficiência na contemporaneidade dessa epistemologia binária que está unida à hetero e à cisnormatividade. Então, em vez de, né, ao contrário de reconhecer, esses psicanalistas continuam tratando a diferença sexual como uma ordem simbólica natural, imutável, e partindo dela para analisar os processos de subjetivação hoje. Né, isso tem consequências clínicas e políticas, né, como, por exemplo, a patologização das sexualidades das famílias não heterossexuais ou das identificações de gênero não binárias, né? O Preciado fala especificamente das pessoas trans, como ele, que por serem dissidentes desse regime da diferença sexual, são colocadas no que ele chama de jaula da monstruosidade, ou, para usar os termos psicanalíticos, a gente poderia dizer nas jaulas da psicose, dos desvios fetichistas, da incapacidade de resolver o Édipo, da inveja do pênis. Né? Então, é interessante que o Preciado diz que esses discursos patologizantes são reafirmações hiperbólicas do paradigma em crise. Né? Ele diz que em momentos de crise epistemológica, como a gente está vivendo hoje, enquanto um paradigma não é substituído por um outro, muitas vezes há uma proliferação de discursos que se esforçam para renaturalizar pressupostos e conceitos que já estariam em processo de desnaturalização e desconstrução. Eu acho que a gente pode perceber essas reafirmações hiperbólicas do paradigma em crise na própria reação de alguns psicanalistas à fala do Preciado, na escola da causa freudiana, e, de uma maneira mais geral, na reação às críticas que vêm sendo colocadas há mais tempo à psicanálise pela teoria queer. Né? Apesar de os discursos serem muito diferentes entre si, eu acho que existe um padrão que se repete, né, que, primeiro, é de dizer que tanto Butler quanto o Preciado não entenderam bem ou não leram direito a psicanálise, sobretudo Lacan. Né? Então, tem uma desqualificação da crítica que vem acompanhada pela ideia de que seria preciso defender a psicanálise dessas críticas injustas. E em segundo lugar, né, dentro desse padrão, é a tendência de se usar os conceitos de Freud e Lacan para analisar as sexualidades queer, as pessoas trans, os gêneros não binários. Né, eu vou trazer um exemplo, um texto de 2015 de um psicanalista argentino radicado na França, cujo título traduzido, né, seria Lacan e as teorias queer, : mal entendidos e desconhecimentos, que é o capítulo de um livro intitulado Subversão Lacaniana das Teorias do Gênero. Então, eu acho que os títulos já mostram, né, essa conotação de desqualificação da teoria queer e das teorias de gênero, e até a necessidade de responder a elas, quer dizer, a necessidade de responder a elas e até subvertê-las, né, através do Lacan. O argumento desse autor no texto é o que o Lacan já seria queer antes do tempo, porque ele propôs o conceito de gozo suplementar, que escapa à função fálica. Então, ele seria um gozo queer, porque seria rebelde a toda universalização. Né? Mas, em seguida, né, o que o autor faz, ele pega uma espécie de lista de gozos sexuais queer, por exemplo, drag queens, drag kings, mulheres de smokings, butch, homens lésbicos, enfim, ele pega uma suposta lista de gozos queer e ele diz que a gente poderia reagrupar esses gozos
nas duas modalidades de gozo propostas por Lacan. Então, o que eu acho importante assim, da gente destacar e comentar assim, em relação a isso? Muitos autores defendem, né, como esse que eu citei, né, que pensar a diferença sexual a partir da lógica do todo, não todo, né, fálico, todo, não todo fálico, como o Lacan propôs, seria subversivo porque não se fala mais de anatomia nem de o homem ou a mulher, né? O meu contra-argumento aqui seria que, ainda assim, né, se mantém apenas duas posições possíveis e que são vistas como universais e históricas, como se a sexualidade de qualquer época ou cultura pudessem ser encaixadas de um lado ou outro da classificação. Além disso, esse reagrupamento binário dos gozos, que esse psicanalista que eu citei faz, ele vai na direção oposta dos teóricos queer, que querem justamente romper com esses sistemas classificatórios que limitam e aprisionam as suas experiências corporais e sexuais singulares. Outro ponto importante ainda é que queer remete justamente à resistência a regimes de opressão, resistência a um sistema patriarcal colonial, como diz o Preciado, e nesse sentido Lacan não poderia ser dito queer. Porque além do termo nem existir na sua época, ainda há na sua teoria um sistema de diferenças que não escapa nem do binarismo, nem do patriarcado e nem da referência ao falo. É claro que eu não estou defendendo aqui que Freud e Lacan não tenham conceitos interessantes e potentes. Eu estou apenas enfatizando que esses conceitos têm uma inscrição histórica específica e que a contemporaneidade exige que eles sejam revisados. Eu estou defendendo que a gente não seja o que o psicanalista Michel Thor chama de psicanalistas ventrículos, que seriam psicanalistas contemporâneos que, diante do novo, continuam repetindo conceitos psicanalíticos antigos, como se eles fossem universalmente válidos, como se eles existissem fora da história. Então, o que eu estou propondo é que, em vez de recorrer aos conceitos da psicanálise para definir, redefinir ou definir melhor o que é a diferença sexual, e tentar enquadrar as dissidências sexuais de gênero nas categorias historicamente datadas que já existem, que a gente faça o inverso. Eu acho que o Eduardo falou disso, que a gente ouça os sujeitos dissidentes, os monstros, como coloca Preciado, que a gente leia os estudos de gênero e queer para ver o que eles nos ensinam, o que eles nos exigem de renovação. Isso implica acolher as críticas e repensar ferramentas teóricas da psicanálise que podem ser patologizantes e reducionistas. A primazia do falo, o complexo de Édipo, a própria diferença sexual, os binarismos e as hierarquias, masculinidade versus feminilidade, função paterna versus função materna, o simbólico, a castração. Então, esse trabalho inverso, de autocrítica, de desconstrução, poderia conduzir ao que Preciado chama de mutação da psicanálise, ou que Tamia Ayush define como uma hibridação da psicanálise. Uma psicanálise hibridada é uma psicanálise em conexão tanto com a sua época histórica, como com outros discursos, sobretudo com os saberes minoritários, queer, trans, pós-coloniais, decoloniais. Eu acho que uma coisa que a teoria queer nos ensina e que a gente pode colocar em prática é a desidentificação. A teoria queer critica as definições identitárias por causa da rigidez e da limitação que elas trazem e valoriza as identificações, que são múltiplas, contingentes, inacabadas. Em Corpos que Importam, a Butler diz que as desidentificações coletivas com as normas que materializam a diferença sexual são a nossa verdadeira arma política, porque só dessa forma a gente vai abrir espaço para a reconceitualização de quais corpos importam, de quais vidas contam como vidas. O Preciado também apresenta o seu processo de construção, desconstrução de gênero como um exercício de desidentificação. Ele diz que não quer ocupar uma identidade de gênero fixa, mas quer se descolonizar, se desidentificar, se desbinarizar. Ele diz que a sua condição de monstro é um pé que avança no vazio, indicando a direção de um novo mundo. Então, a psicanálise também poderia fazer esse mesmo movimento,
né, de questionar suas categorias identitárias, se desidentificar com os modos de subjetivação e os saberes majoritários e se abrir a novas identificações com os minoritários. Eu acho que aí a gente estaria participando da tarefa de descolonização ou refundação dos saberes, tarefa a qual a Achille Mbembe nos convidou na quinta-feira. O Joel Birma também nos lembrou, comentando a fala do Mbembe, que a catástrofe é ocasião para darmos passos novos, para nos renovarmos. Nesse sentido, a crise da epistemologia da diferença sexual também pode ser uma ocasião para a psicanálise se renovar a própria experiência analítica, para que ela também favoreça movimentos identificatórios novos, inesperados, favoreça, como disse Eduardo, novas formas de existência e de relação, de viver junto, ou, para usar o título da nossa jornada, favoreça sonhar futuros, sonhar novos futuros. Obrigada, Mari. Vamos passar a palavra agora para a Viviane. Oi, gente. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Espero que sim. Que bom. Obrigado. Muito agradecida por estar aqui hoje, né, nesse espaço-tempo. E nessa participação eu queria reconhecer, né, esses desafios críticos que são trazidos pela proposta de diálogo nessa IBEP, nesses estudos psicanalíticos, e compartilhando desse tema geral, de sonhar futuros, para considerar, nessa minha fala, com alguma centralidade, as necessidades de trabalho, renda, produção e análise de dados e sonhos em torno de memórias, presentes e futuros, relacionados a identidades de gênero trans, travestis, não binárias e não ocidentais. Acho que vou, né, a partir das falas que já foram feitas, já dar alguns passos sem precisar colocar algumas questões e algumas problemáticas, né? Então isso é bacana e acho fundamental celebrar essa possibilidade de compartilhar minhas palavras entre tantas pessoas, de tantos saberes, nessa mesa, no evento como um todo, que eu não pude acompanhar muito bem pelo trabalho, mas eu peço licença para algumas palavras, né? E agradeço a organização da jornada por compartilhar desse momento, por nos deixar transbordar e resistir, né? A Eduardo Cunha, Mariana, Pombo, também agradeço a vocês pelos ensinamentos e pela troca nessa coisa meio abstrata, né? Estou aqui no meu quarto aqui e aprendendo muito. Queria pensar esses desafios, né? Trabalho, renda, produção, análise de dados e sonhos para pessoas de identidades de gênero trans, travestis, não binárias, né? Como sendo elementos críticos, particularmente por eles serem atravessados por dispositivos bionecropolíticos que constituem o que eu gostaria de colocar, né, como ciscolonialidades, né? Diversos desses dispositivos são as realidades a serem recusadas, né, nas colocações de utopias de Eduardo, e as matrizes de inteligibilidade ultrapassadas, né, que exercem seus poderes ainda em muitos campos, e até ao não ler outros campos de saber muito bem, né, que a Mariana nos apresenta também. Ciscolonialidades, assim, que presentificam passados de normas coloniais e ditatoriais, entre o papai e mamãe anti-aborto criminoso dos tempos de Damares e as ditas casas terapêuticas e casas de terapia de conversão, hétero-cis, sustentadas até mesmo para conveniência de alguns estados, que talvez a gente chamaria, ou alguns chamaríamos, de centro-esquerda. Consideremos pastor Isidório na Bahia, candidato a prefeito em Salvador, recebendo seus bons milhões do estado da Bahia, enquanto as pastas LGBT ficam naquele espaço-tempo, vamos pensar, desse penduricalho político conveniente. Um aqué de evento, um cargo aqui e ali, políticas instáveis e precarizadas. Apesar de muitos ativistas construírem com muita garra e força esses espaços, né? Não é só isso. Estou caricaturizando isso por conta da indignação, porque quem divide a esquerda é a PM, quem divide a esquerda é o fundamentalismo religioso, não somos aquelas que desejamos o fim do sistema penal, do coronelismo com discurso de trabalhador, do desenvolvimentismo patriarcal, carrocrata e tóxico. Entre as queimadas e as incompetências normalizadas dos tempos de um autoritarismo militar, que é cafona até mesmo nos seus próprios termos,
seguindo doutrinas do milênio passado e achando que o nióbio, a soja e a carne são a grande riqueza a ser explorada nesses territórios, vão passando as boiadas do privatismo, que já não é tucano, mas poderia ser, passam as balas dos genocídios brasileiros, passam os tratores e grileiros por territórios sagrados. Seguem passando os herdeiros das capitanias hereditárias, bandeirantes e coronéis. Se for somar isso aí, dá bilhão, como diria o Marcelo Adnet, né? Que é ótimo. E com a terrível impossibilidade de chegar perto da capacidade bélica, autodestrutiva e destrutiva de seu muso Estados Unidos, impossibilidade da qual nem o mais convicto terraplanista desconfiaria, qual poderia ser o tamanho da reação subjetiva, invejosa e frustrada com a fraquejada, nos termos próprios, talvez, com a fraquejada inevitável da posição brasileira, vulnerável e dependente de commodities e de vales embrumadinhos por conta da mediocridade branca que aqui colonizamos. Tudo isso ao som de cantores sertanejos latifundiários, de jogadores de futebol estupradores, de cartolas e fifas cúmplices e corruptas, e um número considerável de liberais para quem o que importa são os fundamentos macroeconômicos e, bem, foda-se a vida, nesse macabro e descritivo slogan que há muitos desses ruídos insuportáveis que nos rodeiam e que em muitos níveis pensam justamente isso, ao menos com muitas vidas que não sejam as suas. E entre banqueiros, rentistas e grileiros, essas maravilhosas massas humanas, toda e cada cópia da existência humana negra, indígena, quilombola, ribeirinha, retirante, amazônica, transvestigênere, pensando essa maravilha única e complexa com amor e agradecimento pela força de Mateus Aleluia, ao afirmar a resistência do Ilê Axé e Simimó, em Cachoeira, Bahia. Depois eu compartilho o link da live. É massa, é muito importante. Todas essas existências não brancas, não europeias, não hétero, não cis, não cristãs, que a despeito de tanta branquitude e cisgeneridade heterossexual, sendo martelada e catequizada, formam muitos dos fundamentos do que nossas copas são em cultura e sociedade. A argamassa de todos os mundos maravilhosos que já construíram e constroem a cada dia. Não haveria facada que pudesse ser pior do que a destruição de tantas resistências, de tantas poéticas, de tantas potências. Nem a facada bem-sucedida no seu corte de perfuração, nem a facada oportunista para ganhar a eleição, nem a facada que talvez seja verdade em meio à mentira sistêmica militarizada. Minha participação aqui é uma tentativa, creio, de compartilhar algumas ideias em torno desses desafios, necessidades e dispositivos. Assim, particularmente nas relações com as populações de identidades de gênero não normativas, pessoas trans, travestis, não binárias, e nas ampliações das expressões de gênero e das criatividades contemporâneas. E pensar por quais caminhos, por quais estratégias pode ser possível contagiar a higienização cisnormativa eugênica para que ela interrompa imediatamente suas violências cotidianas contra essas copas trans, travestis, não binárias, intersexo. Para que essas copas possamos produzir, proliferar, imaginar, sonhar, viver. Vivas, vives e resplandecentes. As profecias de ventura profana, travestis, transmasculinas, não binárias, vão fazer muito psicanalista patriarcal se virar nos 30. E será pouco, e não serão somente eles. E será uma dívida impagável, esse título que abre a densa obra de Denise Ferreira da Silva, e que somente começa a estudar, graças a Pedra Costa, a J. Mombassa. E será uma dívida impagável com toda a crise psíquica, com toda a deturpação de memória, com cada extrativismo teórico ou experiencial que, em sendo mais-valia, nutre esses sistemas às custas dessas resplandecentes existências que somos. Se já fomos ou se somos uma pedra no sapato teórica e prática para alguns profissionais da psicanálise e dos campos relacionados à subjetividade e saúde mental, seguiremos etnografando, autoetnografando para poder entender melhor as economias políticas dos homens cis que homoafetivamente constroem laços para catalogar, diagnosticar, usufruir, destruir, roubar, invadir, deturpar. E também para ocupar, para exercer esses poderes de aprisionar, tutelar, normatizar, catequizar, abusar. Não queremos ser mais essa humanidade, me brinda Suzy Schock. Ativista, artista, argentina. E assim que essas minhas palavras possam evocar os espaços-tempos da cafonice transfóbica
de arremedos teóricos sobre histerias transexuais ou psicoses disfóricas e inalienáveis, para lhes colocar no devido lugar do lixo histórico do milênio passado. Que sejam parte, essas minhas palavras que são, do que nos escrevi Conceição Evaristo a respeito do antirracismo, e não permitir os sonhos injustos dos supremacistas, dos antigos defensores de diagnósticos e tutelas anticientíficas, seja na infância, na adolescência, na vida adulta ou velhice, dos atravessadores de pânicos e projetos cisgêneros racistas acerca dos binários, homem e mulher, sexo-gênero, natureza-cultura, corpo-mente, que sustentam a punhetagem intelectual genocida e supremacista, vejam só, conveniente para o gozo normativo e narcísico, que banaliza sua cumplicidade ciscolonial. E que elas, as palavras que compartilho aqui, no intento decolonial meio atordoado, que essas palavras possam ser, na sua fugacidade e rizoma, um afago, um cheiro, para aquelas pessoas engajadas na destruição da cis-heterolândia, da branquitude, da modernidade colonial blasé, naquilo que ela tem engendrado em sistemas mundo, a inviabilidade da humanidade e de parte significativa dos seres vivos desse planeta. Que as minhas palavras degeneradas possam compor, ainda que desde essas duas raças historicamente supremacistas, a branca e a amarela, o infinito mosaico da poética de outros mundos possíveis e impossíveis. Estaremos enquanto energia estiver. Agradeço. Bom dia. Muito obrigada, Viviane, pela fala tão potente, tão importante aqui nesse momento histórico e dessa mesa. A gente vai abrir, então, a gente já abriu, né, para as perguntas, eu estava vendo aqui, não são tantas, então eu vou me dar o direito de iniciar com uma pergunta que eu queria fazer à mesa, né? Acho que principalmente para o Eduardo e para a Mariana, mas também a Viviane, né, se sentir querendo responder, claro, está aberto. Que tem um debate muito atual, né, no campo psicanalítico, enfim, vocês trouxeram isso muito bem, principalmente as pessoas que estão pensando a questão das sexualidades dissidentes, que é a insuficiência, né, de ter o Édipo como a bússola orientadora da estruturação psíquica, né? Então, queria ouvir de vocês se vocês concordam, né, com essa perspectiva e quais que seriam, então, essas outras bússolas, né, possíveis orientadoras para a estruturação psíquica, né? E vou juntar essa minha pergunta, então, com as próximas duas, pode ser? A Leila Ripoll, tá? Minha pergunta é para Eduardo, mas também para os demais da mesa. No trabalho que apresentei ontem, o significante urgência surgiu com força como necessidade de ação. Achei muito interessante o seu reaparecimento em sua fala e essa ideia de utopia como horizonte de um projeto político. De algum modo, vejo reiterada a questão que se coloca nessa mobilidade necessária em direção à utopia, os ajustes que serão necessários no caminho. Pensando justamente na situação das pessoas precarizadas, com as quais Butler diz que precisamos aprender, propus que isso deve se dar no embate agonístico entre identidades e identificações. Uma mobilidade no sentido dos significantes hegemônicos contingentes a que se refere Laclau. Você concorda com essa ideia? E aí a Leila mesmo perguntou mais especificamente para a Mariana, mas para os demais também. Vocês consideram que pensar os transexuais como a histeria contemporânea foi formado por alguns psicanalistas seria uma defesa contra o desamparo dentro da comunidade psicanalítica? Seria uma expressão das dificuldades de enfrentá-lo? Uma dificuldade com a feminilidade? Vou juntar essas três, depois eu faço as outras. Quem começa? Vocês fiquem à vontade, né? Mas teve uma pergunta um pouco mais direcionada a você, né, Eduardo? E outra um pouco mais a Mari e a Mariana. E as perguntas mais gerais, vocês que sabem. Pode começar, Eduardo. Pode ser você, Eduardo, já que você perguntou. Então tá.
Veja bem, eu vou começar pela da Leila. Enfim, talvez até porque a da Paula seja mais difícil assim, de dar uma resposta sem provocar uma grande confusão. Então, em relação... Leila, eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou usar uma formulação um pouco dura, é a seguinte: a gente tem que parar de pensar a identificação como via para a produção de identidades, né? Eu acho que a gente tem que pensar, subverter isso e pensar que, na verdade, na identidade se trata de uma patologia das identificações, né? Essa é a fórmula, enfim, mais simples que eu posso te dar na sua radicalidade, né? Ou seja, se você tomar, a gente tem um mau hábito de tomar como referência para pensar a identificação no Freud. Eu vou entrar numa coisa um pouco teórica, não quero me estender, né? Mas a gente tem o hábito de tomar o famoso capítulo da psicologia do eu, certo? Onde o Freud faz um resuminho, é que a gente toma aquilo ali como uma verdade absoluta sobre as identificações. Eu sugeriria, né, que a gente privilegiasse o que aparece sobre as identificações na interpretação dos sonhos, né? Num tempo da primeira tópica, em que as identificações se referem a mecanismo. A identificação é um mecanismo absolutamente contingente que produz efeitos os mais diversos, né? E ela sempre se dá nessa perturbação do limite entre eu e outro, né? Então, pensar uma identificação que consolide um eu não tem outra via que não ser como uma forma patológica da identificação, ou seja, como uma paralisação do processo identificatório, como uma suspensão das possibilidades identificatórias, certo? Então, essa seria a minha resposta. Eu acho que a gente tem que parar de pensar, né? A forma de contrapor a identidade é pensar exatamente em identificações contingentes, né? Que se coloquem em contraposição a identidades compulsórias, né? Então, essa é a minha resposta inicial. Agora, eu vi sua fala ontem, enfim, e compartilho de muitas coisas. Agora, eu acho que a gente tem sempre que fazer uma observação, que é a seguinte: eu lembro de uma brincadeira de um amigo de esquerda radical, que quando foi votar na Dilma, aí ele disse: coerência não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, a gente pode pensar em contingências identificatórias, pode pensar em singularidade, mas, de novo, singularidade não é para quem quer, é para quem pode, né? A identidade ainda é uma estratégia necessária e efetiva, né, para muitas pessoas, né? Enfim, eu não tenho a radicalidade eu fiquei muito tocado por uma frase do Vladimir, né, na discussão dele com o Joel e com a Hernani, no lançamento do livro, que ele diz assim: não há mutação possível no mundo em que vivemos, né, nesse ordenamento que vivemos. Eu não acho isso, acho que a mutação é possível e ela é necessária, certo? Mas não é necessária para todos, não é necessária imediatamente, ela é necessária, ela vai ser feita estrategicamente, na medida dos possíveis, né? Na medida das possibilidades. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que produzir uma recusa radical da racionalidade identitária, né? Mas não das identidades, né? Porque elas são necessárias, são as ferramentas que estão postas aí na guerra que a gente tem para lutar agora, certo? Mas, enfim, como horizonte ético-político, eu diria sim, é preciso abandonar as identidades. Quer dizer, o Preciado, eu estava ouvindo um áudio do Preciado, ele dizia assim: não, gente, a identidade não serve nem mais politicamente. Eu não sei, por exemplo, eu tenho toda uma crítica, fico brigando com as pessoas para não usar a categoria transexual, mas a categoria transexual é o que permite a certas pessoas ter acesso à rede básica de saúde, né? Eu me lembro de uma situação curiosa, quando eu estava trabalhando no ambulatório, que era uma colega foi visitar o ambulatório de João Pessoa e voltou a dizer: não, a gente tem que fazer as entrevistas com as pessoas, o psiquiatra tem que entrevistar os usuários e as usuárias a cada 1 mês, 2 meses, para ver se eles têm efetivamente interesse no processo, se não estão usando, né, o processo simplesmente para fazer exame médico. Eu fiz, gente, é o contrário. A gente tem que permitir que as pessoas usem o sistema exatamente para fazer exame médico, porque ninguém sabe, nenhum de nós sabe minimamente, né, o que é entrar no hospital sendo uma pessoa trans, né, portando uma carteira de identidade que traz um outro nome. Então, pelo amor de Deus, né, se a gente pode produzir algum tipo de perturbação, né, e se apropriar do sistema para trabalhar contra ele, é isso que temos que fazer, certo?
Então, para algumas pessoas, essa identidade é vital, como condição de sobrevivência. Então, a gente também não pode, enfim, transformar o nosso horizonte normativo em fundamento normativo, nem regular o mundo pelo nosso conforto. Mas, fora isso, essa pequena observação, obviamente, não estou dizendo que você disse isso, mas é só o meu alerta aqui, né, e a minha paranoia também. Tá bom? Era essa. Eu vou passar a palavra para a Mariana, qualquer coisa eu Leila fez um volto. comentário, Eduardo, sobre a sua fala. Não sei se você está tendo acesso aí. É o último. Não sei se você quer comentar. Pois é, enfim, você pode pensar como uma luta agonística. Eu não sei se é uma luta agonística, eu realmente não sei. Eu acho que são coisas diferentes, antes de tudo, né? Enfim, são coisas diferentes que a gente confunde. Né? Acho que a gente confunde identidade e identificação. Esse talvez seja o meu argumento principal. Certo? Agora, eu acho que a luta política passa, agora, o nosso horizonte ético-político é um horizonte de subversão das identidades, né? De produção, né, de outras formas de existência. Porque o que é identidade, gente? A identidade não é uma categoria psicológica, a identidade é uma forma de subjetivação hegemônica, né? Vinculada ao capitalismo. O Vladimir, o querido Vladimir, me deu uma frase de presente que eu não estou citando ainda, porque eu não localizei precisamente a fonte, mas está na Dialética Negativa do Adorno. A identidade é a forma primária da ideologia. Certo? Então, eu fico muito assustado quando as pessoas falam a identidade é o capitalismo. Não há exterioridade entre identidade e capitalismo. A identidade é o capitalismo. Né? É a forma de existência hegemônica produzida na modernidade. Né? Então, a gente tem que ter como horizonte a produção de uma outra forma de subjetivação, contra-hegemônica em princípio. Né? No dia que ela for hegemônica, a gente luta contra ela também. E o caminho para isso, me parece, é uma valorização de identificações contingentes. Não sei se eu te respondi, enfim, mas eu queria agora passar a palavra para a Mariana e para a Vivi. Obrigada, Eduardo. Depois, qualquer coisa, eu volto. Para responder a Ótimo. Paula, eu até gostaria de dizer alguma coisa para a Paula, mas eu volto depois. Tá bom. Mariana, então, Eu falo agora, Viviane, gostaria de falar você, alguma coisa? Maria, que teve uma pergunta que foi mais direcionada a você. Você Tá bom. anotou a histeria? Sim. Enfim, só fazendo um comentário sobre a resposta do Eduardo, teve uma outra pergunta aqui, não sei se eu posso fazer isso, mas eu percebi que teve uma outra pergunta da Lídia, que foi bem ao encontro disso que a gente está falando aqui. Não sei se a gente poderia acrescentar essa pergunta, né? Aquela pergunta... Eu vou fazer... Tá. Então faz você, Lê. Gostaria de saber como pensar o questionamento da lógica identitária. Gostaria de saber como pensar o questionamento da lógica identitária se as políticas públicas se pautam em identitarismos e se ainda temos muito a lutar para defender espaços de germinação das identidades dissidentes. Acho que, né, acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. Né? Então, eu concordo assim, plenamente com o que o Eduardo falou. Né? Gostei dessa ideia, né, de que a gente... Né, tem uma crítica à identidade, né, mas que isso não significa que a gente está defendendo que as identidades sejam abolidas, digamos assim, né, não é uma extinção da identidade. Né, a Butler, né, ela fala muito sobre isso, sobre um uso estratégico das identidades, né, pegando a ideia de essencialismo estratégico da Spivak. Né? Então, por exemplo, quando a Butler fala... por exemplo, do diagnóstico de transexualidade, né, do diagnóstico psiquiátrico. Ela vai dizer, as pessoas trans elas poderiam fazer um uso estratégico desse diagnóstico. Se esse diagnóstico ele é necessário, né, é necessário para que essas pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, se ele é necessário para que as pessoas possam fazer uma cirurgia quando elas desejam. Então, esse diagnóstico ele poderia ser usado de uma maneira estratégica, ou seja, a pessoa ela se submeteria ali àquelas normas que estão sendo colocadas, aquelas definições que estão sendo feitas, que são universalizantes, que são muitas vezes patologizantes, são definições com as quais nem sempre as pessoas se identificam, mas elas vão
vão atuar, né? Vão performar ali uma certa transexualidade, digamos assim, para conseguir ter acesso a esses serviços de saúde, que só é possível dessa maneira, né? Então, mas que elas não se... Né? É claro, a Butler vai dizer, é claro que isso também coloca uma questão de em que medida também isso é possível, né? Você fazer esse uso estratégico sem se deixar, de alguma maneira, se afetar por isso, né? Ser afetado por isso. Mas o que ela vai defender é que não dá para extinguir simplesmente, né, essa categoria identitária, né? Ou quando ela fala, por exemplo, do casamento gay, né, dos casais que querem ter o direito a se casar, né, e ter todos os direitos, a herança, todos os direitos, digamos assim, que os casais que têm esse casamento reconhecido legalmente têm, né? E aí o que ela vai falar, né? É claro que a defesa, acho que eu vou usar a palavra do Eduardo, a defesa que a gente faria no sentido utópico seria uma reformulação das relações de parentesco, né? Seria tirar o casamento desse lugar tão central ainda e tão associado à filiação, mas como isso ainda não existe, né, é importante sim que haja luta identitária, que as pessoas possam ter os seus direitos garantidos. Então, eu acho que tem sempre esses dois lados, né, da discussão, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que eu acho que tem a ver com o que a Leila falou, com essa ideia de contingentes, de universais contingentes, ou, por exemplo, que a Butler também usa, alianças, ou eu acho que até o próprio termo que o Eduardo usou, coletivos de afetividades, a Berenice Bento fala, eu acho que é coletivo de emoções, se eu não me engano, alguma coisa assim, que seriam maneiras das minorias se unirem em lutas a partir de certas identificações e não de identidades tão fechadas, assim, né? Então, acho que isso também acho que foi nesse sentido que a Leila perguntou, talvez, e que eu acho que é uma proposta interessante também. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui nas coisas que eu estou dizendo. Agora, uma outra coisa também, né, que o Eduardo trouxe, que eu acho que é importante, que é essa ideia de que singularidade é para quem pode, né? Então, né, mesmo essa ideia que a gente pode juntar com a ideia da própria precarização das vidas, né, que vidas que podem se dar, né, como o Preciado fala que ele sabe que a situação dele é uma situação de luxo político, ele fala isso, né? Eu posso ter essas minhas experiências queer porque eu não preciso de nenhum tipo de validação do Estado, eu consigo testosterona com os meus amigos, eu não vou sair para procurar um emprego. Então, eu acho que isso que o Eduardo falou é importante também, né? A identidade ela pode ser mais ou menos importante, dependendo, né, da situação em que a pessoa se encontra nesse sentido. A segunda pergunta da Paula é sobre a questão do Édipo. Eu acho também uma pergunta difícil, assim, mas eu acho que a gente teria que extrair, digamos assim, desse conceito de complexo de Édipo, o que é fundamental, digamos assim, para a estruturação psíquica, né? É fundamental que a criança se separe da mãe, é fundamental que a criança possa desejar, independentemente dos pais, né? Possa adquirir uma certa independência, digamos assim, né? Possa se subjetivar. Agora, eu acho que o ponto problemático assim, nessa discussão é achar que isso só pode acontecer se a gente tem um casal, por exemplo, heterossexual, porque, por exemplo, é preciso que a diferença sexual esteja encarnada num casal para que duas funções diferentes sejam exercidas, ou de que é necessário haver o patriarcado para que o pai tenha a sua função e a sua autoridade reconhecida, logo consiga separar a mãe da criança. Né? Então, eu acho que tem uma série de pressupostos que vêm junto, né, com essa ideia do Édipo,
que precisam, sim, ser deixadas de lado, desconstruídas, né? Essa ideia de que é preciso haver a diferença sexual, digamos assim, encarnada num casal, ou mesmo essa ideia de que é preciso haver patriarcado para haver função paterna, né? Ou mesmo essa ideia que também já começa a ser questionada de que a mãe ela é necessariamente psicotizante, necessariamente vai se fusionar com a criança, que ela mesma não possa se separar da criança, que ela mesma não possa desejar outras coisas, que seria necessário alguém, esse terceiro, né? A Sabine Rocorri, por exemplo, uma psicanalista francesa, que já começa a falar isso. Vocês, né, muitas pessoas estão dizendo a favor da homoparentalidade, né, que duas pessoas do mesmo sexo poderiam ocupar funções diferentes, mas ainda assim se mantém a ideia de que seria preciso alguém intervir ali, porque a mãe sozinha ia levar ao caos, né? Assim, tipo, ia dar problema. E ela fala, e ela começa a questionar essa ideia, né, de que talvez a gente possa apostar, né, que a própria mãe, né, com todas as suas atividades, investimentos, etc., ela mesma poderia se separar da criança. Enfim, então eu acho que tem um monte de elementos aí, né, que não sei o que o Eduardo acha, mas acho que tem um monte de elementos aí que eu acho que é um pouco o mesmo momento que eu estava dizendo, né, o complexo de Édipo, né, essa construção, né, mãe, filho, mãe, pai, filho, é uma construção histórica, né, um conceito historicamente situado que foi criado num momento histórico específico, e ele continua sendo usado na contemporaneidade, né, quando tudo já mudou, e a consequência, né, de se continuar usando esse conceito de como se ele fosse, né, como se todo ele, né, fosse ahistórico, é que a consequência acaba sendo a patologização, né, das famílias, né, dos sujeitos, das sexualidades que não se encaixam nessa família nuclear, heterossexual, autoritária, né? Eu queria que Vivi falasse. E tem pedidos no chat para isso, eu queria ouvir um pouco, inclusive sobre a questão da identidade, enfim. Mata, vou comentar, talvez centralizando um pouco, né, nessa discussão sobre identidades, identificação, política identitária, subjetivações complexas, né, e eu acho que me parece muito importante, talvez um pouco do trajeto de economista meu, né, mas pensar as relações com as questões sócio-históricas na produção, não só das categorias identitárias, dos processos de luta política em si, mas também seus efeitos sobre subjetivações, né? Um corpo que não come é um corpo que não se subjetiva também, enfim. Acho que não podemos dissociar corpo e mente. Acho que essa é uma crítica à modernidade colonial, dos estudos decoloniais, e uma desconstrução também promovida pelos estudos feministas, né? Que vai questionar esse lugar entre corpo e mente, e essa divisão como instrumental para um certo projeto de poder. Então, acho que localizar essas questões sócio-históricas implica, né, justamente, ou está associado justamente a essa descentralização da modernidade eurocêntrica. Quer ela seja mais explicitamente colonizada, né, se a gente fosse usar um termo desse, né, subjetivamente, ou dissidente, inclusive, se ela está dialogando dentro dos termos e condições dessa colonialidade. Agora, eu quero pensar, né, acho que esses processos complexos, que talvez, né, no campo psicanalítico se colocaria na complexidade das identificações, pelo que eu vou aprendendo também, né, gosto de pensar essa não fixidez e complexidades a partir de alguns lugares, como imaginação, como dinâmica sócio-histórica, né, como contingência estratégica, contextual, local, né? Isso é muito presente, né, quando no trabalho atual que eu estou fazendo no Fundo Internacional Trans, onde a gente financia grupos liderados por pessoas trans. Esse é um conceito fundamental e que a gente usa no fundo, e que ao mesmo tempo a gente precisa muito materialmente compreender e ter uma compreensão interseccional do que trans, esse conceito ocidental, esse conceito inscrito em campos de saber ocidentalizados da saúde, por exemplo, o que ele
segue operando na lógica moderna ocidental. É o meu padrão de saúde, bem-estar, que vai ser a estrutura que vai prover acesso a direitos, acesso a recursos, acesso, né, a capacidades. Estou usando alguns termos de Amartya Sen, um economista indiano, né, que é um dos idealizadores do IDH, e que eu acho que isso é importante a gente ter justamente essas questões, né, uma reflexão de pensar e centralizar capacidades, bem-estar, acesso a recursos e direitos que as pessoas têm em suas vidas reais, tanto quanto o exercício teórico e abstrato, né, sobre como somos, o que fazemos e como vivemos. Acho que essa conexão, ela demanda, por sua vez, uma multiplicidade de campos de saber, né? Por exemplo, para a gente pensar se uma política pública, quais são as melhores formas de se abordar a defesa de uma certa política pública, seja LGBT, seja trans específica, né? E eu gosto muitas vezes de trazer um exemplo da Lei de Identidade de Gênero argentina, né, que é uma das leis reconhecidamente de 2012, né, uma lei que é tida como uma das mais abrangentes no sentido dos direitos, uma valorização dos direitos humanos, né? Está atrelada ao atendimento de saúde pública e gratuito, por exemplo. E um aspecto que eu acho interessante é ele não necessariamente exigir que a pessoa se autoafirme dentro das categorias identitárias que o próprio movimento trans utiliza e autoafirma, né? Como travesti, como mulheres transexuais, como homens trans, por exemplo, né? Então, eu acho que essa contingência, que ela é sócio-histórica, ela não é só delimitada a um campo de saber, e é importante que os campos de saber, especialmente psiquiatria, né, psicologia, psicanálise, que já foram convocados a dar opiniões sobre essas questões relacionadas a essas copas, a essas existências, percebam também qual é o papel histórico que elas cumpriram. Porque as colonialidades, o conceito de colonialidade é justamente isso. Quais são as repercussões no presente das narrativas, dos processos discursivos, de cada caso que foi contabilizado, né? A gente está no mês da memória trans, a gente celebra, né, nesse mês, ou celebra, né, as existências, as resistências de tantas pessoas que se foram por muitas precariedades também no quesito de saúde mental, né, de atenção e, enfim, né, de viver num mundo esmagador onde suas realidades são, quando muito, atendidas num conceito, né, de um certo acolhimento que é a boa moda cristã, né, colocada no lugar de você ter salvação de alguma forma, né? Seja aceitando talvez alguma verdade, ser ex-travesti, seja, né, se redimindo talvez a descrição, né, nosológica de alguma categoria patológica. E acho que é justamente isso também que se opera nesse campo da despatologização, né? É um debate muito complexo que envolve diferentes estágios da vida. A infância e a adolescência tem sido um campo muito crítico dessa patologização que segue, mesmo com a CID-11, né? Por conta das relações de poder e tudo mais, né? Intrafamiliares, a normativa, né? E a presença, né, de fundamentalismos cristãos cada vez maior, né? E disputando esse lugar que é uma economia política também, é um campo econômico, né? Que vão definir possibilidades de vida, vão definir caminhos possíveis e impossíveis. Acho que a Viviane Namaste, uma teórica canadense, né, das ciências sociais, se não me engano, ela coloca muito isso, né, que pessoas trans estivemos em muitos lugares, em muitos campos de saber, como grandes episódios exóticos, grandes enigmas da realidade humana, e poucas vezes as realidades concretas das nossas vidas estiveram em pauta com centralidade, né? Então eu acho que minha presença aqui talvez, né, seja um pouco no sentido de em concordância, né, com esses projetos, também com esses projetos utópicos, né, que acredito que compartilhamos nessa mesa em muitos sentidos, e que talvez enfatizar, né, essa questão, né, de como que nossas categorias são restritas aos campos de saber com os quais dialogamos e quais são as potências nesse diálogo transdisciplinar, interdisciplinar, né? Quais são as afetações mútuas que podem ocorrer para a gente conseguir avaliar melhor, né,
as contradições, os paradoxos que eles convivem em nós. E acho que o fato de estarmos sob jugo de ciscolonialidades restringe nossa imaginação, infelizmente. Mas, muitas vezes, contra quem não quer que existamos, talvez um acesso contingencial a determinadas políticas que talvez não usem a linguagem que mais apreciemos, mas, efetivamente, para outras intersecções mais marginalizadas, talvez sejam políticas cruciais para a sua existência. Espero ter trazido alguns elementos para pensar isso, né? Porque é uma dicotomia que sempre aparece e eu acho que ela não é tão dicotômica assim. Acho que tanto a compreensão sobre a complexidade das formações das identidades, quanto a localização das identificações numa sócio-histórica, né? numa perspectiva sócio-histórica, também restringe. Nossa imaginação é restringida pela modernidade ocidental. Nossos processos de subjetivação e identificação também, o que almejamos, o que desejamos. Não é à toa a arte queer do fracasso de Jack Halberstam. É um exercício profundo e existencial de aceitar, não sei, que eu possa ser alguém totalmente fora da psicanálise como travesti falando nesse espaço. Acho que não por fracasso em si, pelo contrário, mas quais são os lugares que nos trazem inseguranças e de onde essas inseguranças nutrem certos sistemas de poder, de hierarquia, de quem está em certos lugares clinicando e quem não está, né? De quem tem voz e quem não tem, assim por diante. Obrigado. Desculpe se me estendi um pouquinho, mas... Muito obrigada, Viviane. Foi ótimo te escutar. A gente está com um pouquinho tempo, mas teve uma informação aqui que a gente ganhou 10 minutos, então a gente tem um pouquinho mais. Queria aproveitar, porque você acabou de falar, Viviane, que tem um comentário aqui do Marco, especificamente para você, né? Viviane, não te conheço, mas te amo. E o que eu acho que é bom, talvez seja melhor fazer, é o seguinte, eu vou ler as perguntas que se seguem, e aí vocês veem na mesa o que vocês estão preferindo responder, porque eu acho que não vai dar tempo de responder tudo, tá? Então também eu vou juntar algumas perguntas. A Nelma perguntou para o Eduardo, perguntou se você situou Apreciado no projeto Tópico Clássico, que ela não entendeu se foi bem isso. Então, queria que você explorasse melhor a distinção entre essas duas formas de utopia. E vou aproveitar essa pergunta da Nelma para colocar uma questão também, Eduardo, em relação a esse termo que você usou, né, que você fala de utopia como, que eu sei que não é você que fala, né, mas você se apropria da utopia como recusa da realidade, né, utopia da recusa, né? E aí a gente sabendo que o termo recusa é tão caro, né, a psicanálise, a ideia de recalque, rejeição, denegação, se você pensou sobre isso né, assim, ou não, enfim, ou se é pensar recusa fora disso mesmo, né? A Nelma também perguntou para a Viviane, comentou, né, que acha o Mateus Aleluia sensacional, e pergunta se você considera a sua vida e o seu trabalho uma memória, né, pensando uma memória que inclui um performático e a enunciação de porvir. E ela falou, pede desculpa, que ela perdeu a relação que você fez com a sua própria fala, né, o uso, trazer ele com a sua fala. E a Mara, o Pedro Catapan falou, vocês são psicanalistas, né? Vocês não seriam, em ato, um exemplo de como é possível a psicanálise ser transformada pela crítica queer? Como vocês lidam com os restos de binarismo de Freud, como falo, castração, expulsão de morte, por exemplo, que a gente já falou um pouco, né? E a Mara, nesse mesmo sentido, questiona o alcance de um revisionismo da psicanálise, né? O conceito de ético comporta essa filtragem proposta pela Mariana? É possível filtrar o patriarcalismo do Édipo? Bom, as questões são essas. Acho que, de repente, Viviane, quer começar? Pode ser. Agradeço, Nelma,
pela questão, né? Até porque aí eu comento também. Geralmente eu não faço as minhas apresentações, assim, esses compartilhamentos de forma escrita, né? Acho que foi uma coisa inédita, assim. E eu participei em alguns espaços de psicanálise e o povo geralmente faz, né? Elas falam, leia o texto e pá, né? Vou... E eu tinha alguns pontos só. Só que aí ontem eu estava, né, pensando na fala, no nosso evento de hoje, no encontro de hoje, e eu foi meio na madrugada, assim, né? Aí eu comecei, desatei a escrever. Vou escrever algumas coisas aqui, vou desenvolver. Aí fui escrevendo, em certo momento eu coloquei essa live que eu tinha assistido alguns dias atrás, né? E foi um pouco nisso, né? Um parágrafo desse texto que eu escrevi tem a ver com isso, né? Entre os banqueiros, rentistas e os grileiros, essas maravilhosas massas humanas que Mateus Aleluia referencia durante o show, a live, né? Toda a copa negra, indígena, quilombola, ribeirinha, retirante, amazônica, transvestigênero, essas existências que, apesar de toda a violência, toda a catequização, formam fundamentos muito críticos da nossa cultura, né? Essa argamassa que ele fala, né? Que de todos os mundos maravilhosos que já construíram e constroem a cada dia, né? Falo isso como alguém do sudeste do Brasil, vivendo em Salvador, e foi um pouco dessa reverência, assim, desse agô que eu queria trazer mesmo. Eu espero ter respondido aí. Foi por aí o caminho. Obrigada, Viviane. Eduardo? Vou lá. Não, a primeira coisa eu queria, enfim, falar com minha querida amiga Leila, que eu adoro, né? Enfim, desculpa se eu fui um pouco duro, mas a resposta, a primeira coisa, não foi para você, né? Enfim, eu peguei a sua pergunta para dizer algumas coisas que eu acho fundamentais, que eu acho que você concorda mesmo, né? Quando eu disse eu ouvi da sua fala, eu gostei da sua fala, eu acho que a gente está trabalhando na mesma direção, né? Eu não tinha pensado a coisa do agonístico, né? Mas eu acho, enfim, efetivamente, que essa articulação entre identidade e identificações tem que passar aí por uma certa releitura da própria ideia de identificação. Mas, enfim, só queria dizer isso, que a gente está trabalhando, somos aliados, né, antes de qualquer coisa. Agora, eu não acho que, enfim, eu me contradiga, você fez uma observação aqui no chat, em aceitar a luta pela identidade. Quer dizer, eu acho que eu queria mudar um pouco a formulação. Eu não aceito a luta pela identidade, né? Agora, eu aceito a luta pelo reconhecimento. Eu reconheço a luta por reconhecimento. Eu acho que é uma distorção que a gente faz e que a gente foi se acostumando a chamar de lutas identitárias, né? Eu me lembro de uma fala da Rosane Borges, que ela diz o seguinte, gente, isso é uma violência enorme, reduzir o movimento negro ou o movimento feminista a uma luta identitária. É uma luta por redistribuição antes de qualquer coisa, porque raça e gênero ainda são os grandes marcadores da desigualdade social e do problema da má distribuição da riqueza. Então, talvez, se a gente falar... eu aceito lutas por reconhecimento, elas são vitais, né? Embora não devam ser as únicas, elas devem refletir uma luta por redistribuição, né? Mas essas lutas por reconhecimento, hoje em dia, ainda precisam do recurso à identidade. Foi só isso que eu quis dizer, certo? No plano da necessidade de reconhecer a questão identitária, certo? Mas, enfim, era só uma observação. As questões do Édipo são sempre muito delicadas, né? Eu acho que a gente precisa considerar que o Édipo tem uma circunscrição histórica, fundamentalmente, né? Ele não pode ser pensado de forma transcendente. Eu acho que esse é o problema, certo? Enfim, mas a minha resposta à pergunta inicial da Paula, que eu queria falar sobre isso desde o início, é o seguinte: eu vou responder só com uma provocação. Por que precisamos de balizadores para a estruturação subjetiva? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, porque isso vai desdobrar em outra coisa. Esse balizador vira um fundamento normativo, né? E esse balizador, no momento que ele se transforma em fundamento normativo e assume caráter ahistórico transcendente, associado a uma psicogênese, que é o mais delicado do Édipo, né? O Édipo se converte numa psicogênese, num processo de desenvolvimento, né? E, portanto, numa norma. Quer dizer, no momento que isso dá um peso à teoria psicanalítica que é muito complicado. Eu acho que uma das questões fundamentais que a gente tem que discutir é qual é o estatuto da teoria. Porque, para chegar na pergunta lá sobre o Marco Antônio Coutinho Jorge, vamos dar nome aos bois, né? E o livro e o artigo dele, o problema ali é que, naqueles textos, a psicanálise se coloca numa posição absolutamente soberana.
né? E eu me pergunto, né? A psicanálise pode ocupar esse lugar de saber soberano? É isso? Né? Isso não é exatamente o caráter autoimune da psicanálise, como diria o Derrida? Né? Porque, se você pegar... Veja bem, é chato falar dos textos do Marco Antônio e da Natália, porque eu, pessoalmente, acho aquilo muito ruim. Acho aquilo... E acho um absurdo. Assim, acho que isso dá testemunho da dificuldade. O Pedro fala assim, nós somos prova em ato. Talvez eu não tenha essa pretensão toda, não. Mas o livro do Marco Antônio foi elogiadíssimo, teve repercussão, todo mundo adorou aquilo, os psicanalistas fizeram um sucesso, foi indicado ao Jabuti. Eu vou dar um dado sobre aquele livro. Né? É um livro sobre psicanálise e gênero que não tem nenhuma referência aos estudos queer de gênero nos últimos 30 anos. Né? O livro cita o artigo, eu fiz uma contagem de meio de obsessivo, o artigo cita, quem mais é citado no artigo é o próprio Marco Antônio. Depois dele tem 5 citações, são todos de pessoas da mesma escola de psicanálise dele. Né? Então, essa soberania do pensamento psicanalítico, eu acho que não precisa de ninguém. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso, quer dizer, e entender um pouco que a gente está lendo Fanon com 30 anos de atraso, gente, pelo amor de Deus. Né? Que a gente está descobrindo a ideia de armadilha identitária em 2020. Isso está no texto do Fanon, isso está no Hall, isso está no Baba. Sabe? E eu acho que isso não é acidental. Eu acho que isso é uma coisa muito delicada, né, de uma certa postura soberana da psicanálise, que acha que vai resolver tudo. Né? Enfim, desculpa a minha malcriação final, mas é isso. Não sei se eu tenho mais nada para falar, não. Acho que está chegando no tempo, era importante a Mariana ter um tempinho também para terminar, aí, para fazer suas considerações. Obrigado. Tá ótimo, Eduardo, excelente. Mariana, quer falar? Quero, vou falar bem rapidinho. Acho que eu falei bastante aquela vez, vou tentar ser mais sucinta agora. Ainda retomando a pergunta da Leila, né, sobre essa hipótese da histeria ou da epidemia histérica, né, e eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Pedro e também com a pergunta da Mara, né, sobre a questão do Édipo. Né, eu acho que em todos esses casos, né, eu acho que essa ideia de interpretar, né, as pessoas trans como histéricos, os novos histéricos da contemporaneidade, né, também está incluído naquilo que eu apresentei aqui, que o Preciado chama de afirmações hiperbólicas do paradigma em crise. Né? Porque, mais uma vez, a gente pega um conceito, né, como o conceito de histeria, né, que foi um conceito que o Freud criou, né, num momento histórico absolutamente específico, né, em que as relações entre os gêneros eram também singulares, né, em que havia, né, em que a mulher ocupava, né, e sofria com o lugar que ocupava na sociedade, né. Eu acho que transpor, né, essa configuração subjetiva, digamos assim, para a contemporaneidade, né, com o argumento de que as pessoas trans seriam histéricas porque colocam em questão a diferença sexual, eu acho que é muito complicado, né? Eu acho que sim, Leila. Eu acho que isso que você colocou, se seria uma defesa contra o desamparo, uma defesa contra a feminilidade, eu acho que sim. Eu acho que eu acho que é uma defesa, digamos assim, a não saber, ao não saber, né, assim, a uma insuficiência, o efeito que essa insuficiência dos modelos de inteligibilidade disponíveis provoca, né? Então, acho que sim. Agora, a Mara perguntou, né, o conceito de Édipo comporta essa filtragem? É possível filtrar o patriarcalismo do Édipo? Talvez não, né? Talvez não dê para falar de complexo de Édipo se a gente, né, sem remeter a esse contexto patriarcal. Talvez, então, a gente pudesse dizer que pensar hoje em novos conceitos, novos dispositivos, implicaria pensar também em novos nomes, talvez, né? Nomear de outras maneiras. Agora, a outra pergunta, né, que a Mara fez sobre a psicanálise comporta esse tipo de revisão, alguma coisa assim. Eu acho que, enfim, eu responderia com uma frase do próprio Preciado, né, que diz que, se dirigindo às pessoas que estão preocupadas, digamos assim,
com essa crise que ele chama, né, essa crise epistemológica. Ele diz que só uma renovação da psicanálise que pode fazer a psicanálise sobreviver. Né? Então, eu responderia um pouco por aí, né? Se a gente concorda, né, que tem certos conceitos, certas ferramentas teóricas que são insuficientes hoje, a gente precisa apostar que para a psicanálise sobreviver, para ela continuar existindo com a potência revolucionária, digamos assim, que ela tem, né? Eu acho que ela precisa desse revisionismo, né? Isso que você chamou de revisionismo, né? Dessa releitura, dessa desconstrução, desse trabalho de se repensar. Obrigada, Mari. A gente, pelo avançar da hora, a gente vai ter que terminar. Tem algumas perguntas e comentários, eu não vou fazer, porque não dá tempo, mas não queria deixar de comentar, Eduardo, que a Leila quer continuar a conversa, então vocês podem continuar fora daqui, né? O Ela Flávio... já está aqui me perturbando no WhatsApp, ela já está aqui me perturbando no WhatsApp. Imagino. O Flávio diz que não conhece Eduardo, mas é fã, que os rebeldes são os melhores. E é um comentário da Silvia, que lindeza essa mesa, grata, Duda, Mari e Vivi. Eu digo mesmo, da Silvia, muito grata pelas apresentações de vocês, pelo debate, foi muito bom. E vamos lá para a próxima mesa. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia para todo mundo.